Vamos falar de Agatha Christie hoje? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui quem fala é a Hannah e a gente fala sobre livros. E uma das autoras que eu mais gosto de ler em suspense é a Agatha Christie. Eu não posso negar que a autora é uma rainha, que ela tem vários livros publicados em várias edições e ela sempre me aluga um triplex na cabeça e ela tem o dom de me fazer de trouxa. Porque toda vez que eu acho que eu vou resolver alguma coisa, que eu vou matar uma charada, ela vem me dar uma rasteira e me engana de um jeito espetacular. E isso acaba me fazendo ficar cada vez mais fã da escrita dela. E meio que eu tenho uma pequena coleção aqui na minha casa. Ainda não são todos os livros dela que eu li, mas eu tenho uma missão de ir lendo aos poucos. E hoje eu vou apresentar para vocês alguns dos livros que eu já li e que eu tenho na minha estante. As edições mais antigas que eu tenho da autora por aqui são essas assim, que são da Nova Fronteira e também da HarperCollins, que sempre fizeram os livros em capa dura, mas sempre são assim, bem coloridas e que a capa parece um quadro. Esses livros, eles tinham uma problemática muito grande, porque eles tinham um problema muito sério de revisão, mas sinceramente, se eu pudesse, eu fazia a minha coleção toda com ele, porque eu acho essas capas muito legais, e o que eu acho mais curioso é que essas capas também, elas sempre dão um jeito, sempre tem um elemento que te dá um spoiler do livro. Eu sempre achei isso muito engraçado, e mesmo assim, eu não tinha problema com relação a isso, e acabava lendo, e sempre era feita de trouxa do mesmo jeito, porque só depois de muito tempo é que eu vim perceber que tinha de fato os elementos que eram spoiler na capa do livro. Por muito tempo isso ficou assim, até que eles fizeram as capas novas. Mas, por incrível que pareça, são as capas que eu acho mais bonitas. E começando por um que é um dos mais emblemáticos, inclusive tem muitas adaptações dele, inclusive tem algumas bem recentes. Assassinato no Expresso do Oriente traz a história do Hercule Poirot, que eu acho que é assim que se fala o nome dele. Se não for, depois vocês me corrijam nos comentários, mas a verdade é que eu nunca soube dizer o nome dele mesmo. Mas enfim, vocês sabem quem é, e ele está sendo convocado para mais um caso, porque ele está num hotel na Turquia e ele nunca consegue descansar. É impressionante. Até quando ele está indo para investigar um caso, tem um outro caso no meio do caminho dele que ele tem que solucionar, que ele não resiste e ele precisa desvendar e saber quem é o culpado. E é exatamente o que acontece aqui no Assassinato no Expresso Oriente. Ele está hospedado num hotel na Turquia e ele recebe um telegrama chamando ele com urgência resolver um caso de assassinato que aconteceu em Londres. Então ele pega o Expresso do Oriente, que é o trem mais rápido que tem na época, para poder ele chegar lá na cidade, a tempo dele poder descobrir quem foi o responsável pelo crime e ele poder cumprir o serviço dele. Só que quando é no meio do caminho, o Expresso do Oriente ele para por conta de uma nevasca e fica lá esperando ordem de prosseguimento. E, enquanto isso, todo mundo tá lá esperando e acontece um assassinato dentro de um dos vagões do trem. Todo mundo é suspeito e como ele é o único detetive que tá lá, então ele acaba fazendo o trabalho dele. Afinal de contas, já estou aqui mesmo, ninguém vai pra lugar nenhum, pelo menos eu espero, e vou cumprir meu trabalho. E aí ele começa a investigar o caso lá mesmo, enquanto ele tá indo lá pro outro de Londres. E aqui todo mundo é suspeito. Eu achei esse, na verdade, um dos mais brilhantes da autora. Esse não é, assim, um dos meus favoritos, mas eu tenho que admitir que ele é um dos mais brilhantes, porque ela realmente me fez de trouxa. Cada personagem, cada suspeito tinha um detalhe, tinha alguma coisa que às vezes você acaba deixando passar, depois você meio que se sente uma palhaça, porque você deixou passar aqueles detalhes que eram tão importantes, mas você achou que não era. Mas obviamente que pro detetive nada é sem importância, tudo vale a pena você observar e anotar no caderninho. E ele faz uma investigação espetacular. Ele não é o meu favorito, mas é um dos melhores que eu já li, até por isso que tem várias adaptações dele pro cinema. Eu gostei muito desse aqui, ele me fez de trouxa, assim, com categoria, e eu super recomendo. 13 à Mesa é um caso que o Poirot não queria investigar, mas ele é obrigado a fazer isso, porque tudo acaba conspirando para que ele seja requisitado. Jane Wilkinson é uma conhecida do detetive que está no processo de separação. Ela é muito famosa por ser uma atriz americana que está muito no auge na época. E ela vai pedir ajuda do detetive para poder intervir a favor dela no processo dela de separação do marido. O que Poirot acha um cúmulo, porque ele não é pago para isso, ele é pago para desvendar mistérios, não para ajudar em processo de separação. Mas mesmo assim, ele acaba agindo lá em favor da conhecida dele lá e tal, e os dias passam. O problema é que antes desse processo e até o final, o marido dela aparece morto e ganha todos os holofotes dos jornais, porque ela seria a grande interessada
interessada na morte dele, já que ela é a viúva e também a única herdeira. E o Poirot acha meio esquisito isso, porque já tem um álibi dela que também está nos jornais, já que na hora da morte do marido dela, ela estaria num jantar com umas 12 pessoas, e esse jantar também tinha sido veiculado em várias mídias, então ela tinha um álibi perfeito. Então por que ela seria a suspeita, a única suspeita, para falar a verdade, do assassinato do marido? O Poirot fica curioso com isso, e principalmente tem uma superstição que ele não acredita, mas ele quer também provar que essa superstição não é verdadeira, que diz que quando 13 pessoas estão à mesa, a primeira a se levantar está com os dias contados. Então ele começa a correr contra o tempo para poder desvendar quem seria o culpado pela morte do marido da Jane, se realmente foi ela, se não, se de fato esse é um crime perfeito, se não é. E o que eu posso dizer é que também eu fui feito de trouxa com esse livro, porque eu acho que não é nenhuma novidade. Eu sempre sou enganada. E esse daqui foi um que realmente me deixou ávida por respostas. Eu queria muito saber qual que era a da fofoca, porque primeiro que a Jane é uma personagem que ela é muito emblemática. Eu queria muito saber mais sobre ela e o que teria acontecido naquele jantar, e por que ela seria a única suspeita, sendo que ela estava com álibi, inclusive tinha fotos dela no jornal e tal. É um livro que realmente me deixou muito imersa, eu fiquei muito surpresa com o final, principalmente com a engenhosidade da autora em arquitetar aqui toda essa narrativa. Eu achei uma das melhores também que ela fez, e também recomendo a leitura. Morte na Mesopotâmia foi um livro que eu li já tem um bom tempo, mas eu lembro que eu fiquei muito interessada nele porque ele tem cientistas no meio do elenco. Aqui a gente conhece a história da Amy, que é uma enfermeira que foi convocada para poder participar de uma expedição até o Iraque, junto com uma equipe de arqueólogos que estavam para fazer uma escavação onde antes era a Mesopotâmia. Sendo que a enfermeira tá lá não para cuidar da equipe, e sim para cuidar de uma das pessoas dessa equipe, que é a Louise, que está cismada, achando que o marido dela não morreu de verdade e que ela, na verdade, estaria sendo perseguida por ele. Não um fantasma, mas o marido fingindo a própria morte. Louise fala isso com muita convicção, só que ninguém acredita muito nela, e a Amy acaba sendo contratada para cuidar dela e garantir que ela não fique dando muita atenção a essas vozes da cabeça dela e também não atrapalhe a expedição. Só que essas suspeitas de que seriam vozes da cabeça dela passam a mudar um pouco de rumo, e talvez ela não estivesse tão maluca assim, porque quando é uns dias depois que a Amy chega na expedição, a Louise aparece morta. E cabe ao Poirot descobrir se realmente a suspeita da Louise fazia sentido ou não, e quem teria levado a cabo a vida da pobre Louise. É um livro que ele, na verdade, ele não me fez tão de trouxa assim, porque eu meio que matei a metade da charada, mas ainda assim foi uma leitura que eu gostei bastante. Eu acabei fazendo à luz de velas, porque tinha faltado luz aqui em casa, e eu acabei distraindo, li esse livro realmente à luz de velas, e eu simplesmente terminei a leitura e nem me importei que ainda estava no escuro e tal, de tão imersa que eu fiquei, e talvez por causa disso ela acabou me marcando tanto. Continuando com os mistérios, O Corpo na Biblioteca traz nos holofotes a Miss Marple, que ela é uma detetive, mas a gente também pode muito bem conhecê-la como uma velhinha fofoqueira, porque ela tem um jeito muito peculiar de resolver os casos. E aqui a gente conhece a história da família Bantry, que é uma família muito rica, tem aquela biblioteca maravilhosa, e todo dia tem alguém para poder limpar a biblioteca e tal, sendo que essa família acaba tendo uma grande surpresa, porque eles não encontram só poeira na biblioteca para poder tirar das prateleiras, mas também eles encontram um corpo. O problema é que o corpo é de uma pessoa completamente desconhecida, ninguém sequer nunca ouviu falar dessa pessoa que estava lá. E a Miss Marple vai começar a investigar para tentar descobrir como é que aquela pessoa foi parar lá, nessa biblioteca de uma família que não tinha nada a ver, o que ela estava fazendo, inclusive, dentro de uma biblioteca. E também, enquanto tá tendo essa investigação, a Miss Marple acaba sendo avisada de um outro incidente, de um carro que pegou fogo, e tem uma outra jovem também que acabou tendo a vida levada a cabo lá, e que seria ao mesmo tempo desse corpo encontrado na biblioteca. Será que esses dois casos teriam alguma coisa em comum? Será que eles não têm nada a ver, é apenas uma coincidência? É o que a gente vai descobrir conforme a gente for lendo as páginas. É um livro que ele é dos mais fininhos do que eu tenho aqui, ele é bem rapidinho, mas ele foi um que realmente me fez de trouxa. Eu tentei de tudo para poder montar as minhas teorias, para poder descobrir quem realmente era aquelas pessoas, tanto a do carro quanto o da biblioteca, para tentar
tentar descobrir se os Bantry realmente tinham alguma coisa a ver com isso, se estavam mentindo ou se eles estavam sendo verdadeiros. Eu falhei miseravelmente em todas as minhas teorias. Esse foi um que me marcou exatamente por causa disso, porque sempre os livros da Agatha eu vou tentando matar a charada, alguns eu acerto a metade, alguma coisa assim, mas esse realmente eu não acertei nenhuma teoria. Também super recomendo a leitura porque eu acho que foi um dos melhores que eu li, e tem A Velhinha Fofoqueira. Continuando com os casos da Velhinha Fofoqueira, 100 gramas de centeio pode não trazer uma das capas mais bonitas dessas edições mais antigas, mas ele traz uma história que vai alugar um triplex na sua cabeça, que foi assim que aconteceu comigo. Aqui a gente conhece a história de um milionário, dono de uma empresa de investimento, que acaba morto durante o seu ritual matinal. Todos os dias ele tinha o costume de receber um chá da sua secretária, enquanto ele lia o jornal para ver os seus investimentos. Sendo que esse chá estava envenenado, como tem o laudo do legista depois. Por causa disso, ele acaba sendo encontrado morto pouco tempo depois de ter tomado esse bendito desse chá. Sendo que, enquanto o detetive está tentando investigar o caso e saber quem poderia ser o inimigo o suficiente para querer a morte desse milionário, mas duas vítimas aparecem mortas com o mesmo padrão. Então, pode ser que não seja um caso exclusivo e sim que todos eles tenham sido vítimas de um serial killer. Enquanto o detetive está todo enrolado, a nossa velhinha fofoqueira entra em cena e vai fazendo o que ela faz de melhor: fofocas. Ups! Não. Investigação do seu jeito peculiar, do seu jeitinho simples, e ela acaba desvendando esse caso de um jeito espetacular. Sério, esse caso ele alugou um triplex na minha cabeça porque eu tava tentando ligar os pontos, tentando descobrir o que realmente um tinha a ver com o outro. E foi um livro que eu li, assim, num dia só. Assim que ele chegou aqui em casa, eu já fui logo começando a folhear ele, e quando eu vi, eu já tinha terminado de ler, porque realmente eu fiquei muito curiosa e a escrita fluida também ajudou bastante. Foi um que eu gostei bastante por causa disso, e eu acho que você também vai gostar muito de conhecer. Agora, partindo para as edições mais novas, eu tenho que confessar que eu paguei pela minha língua com essas edições quando a Harper lançou, porque eu achava que elas tinham cores muito gritantes e eu achava que não ficava bem. Eu acho que eu já estava tão acostumada com aquelas outras capas que eu mostrei antes que pareciam um quadro, que eu achava que eu não ia querer esses livros aqui porque não ia dar muito certo, era muito cheguei e tal. Só que quando eu vi esse livro na mão depois, eu paguei pela minha língua porque são edições que realmente são muito chamativas e também deixam um ar mais bonito na prateleira, principalmente se você gosta daquelas estantes que tem aquele padrão de cor, sabe? São cores muito fortes que parecem até a caixinha mesmo do lápis de cor, e eu acho que a ideia era essa, e que, tudo bem, devo admitir, são bonitos. E vamos começar por mais uma aventura da nossa velhinha fofoqueira, dessa vez com uma cara também bem de verão, porque ela foi passar férias no Caribe. Eis que o sobrinho dela acha que ela está muito entediada em casa, que ela não tem muito a fazer lá, e ela é despachada para poder passar férias no Caribe. Nossa, que chato, né? Mas ele leva ela para poder passar férias para lá e passar um tempo para ela poder se distrair com outras pessoas da idade dela, e ela vai nessa caravana para lá e passar uns dias vendo pessoas novas, caras novas, uma praia, quem sabe tomar um pouquinho de sol e se divertir. Obviamente que ela não gosta disso, porque ela queria, na verdade, era estar lá na cidade dela desvendando casos e fofocando, mas sabe como é que é, né? Você pode mudar de endereço, mas a fofoca nunca para. E ela conhece uma pessoa muito peculiar que parece que também tem muitas histórias para contar do seu tempo de major enquanto ele estava na ativa. E ele, inclusive, fala que conhece uma pessoa que cometeu um crime e ele tem provas disso, uma foto para poder dizer, olha, eu sei quem é e ele tá aqui nessa foto, tá? E obviamente que a nossa fofoqueira fica curiosa com isso, que, poxa, é uma história para contar, né? Pode ser que ele não esteja falando a verdade, ele tá só sonhando, mas não custa nada dar um pouco de atenção para isso, afinal de contas ele tem uma foto. Só que antes mesmo de que ele mostrasse essa bendita dessa foto, ele é encontrado morto. E todo mundo é suspeito, porque lá, afinal de contas, era para ser uma viagem de férias. E por que que ele apareceria morto justamente na viagem de férias? É óbvio que a nossa fofoqueira, detetive, resolve entrar em cena para poder descobrir quem de fato teria levado a cabo a vida do major e também o que ele estaria falando, porque será que ele morreu por causa exatamente dessa prova que ele tinha? Será que foi por causa de outro motivo? É o que a gente vai descobrir conforme a gente for lendo. Esse foi um dos livros que eu dei mais risada, eu gostei bastante e também é super cara do verão. Então se você gosta de fazer essas leituras mais temáticas, que combinam com a estação do ano e tal, eu acho que Mistério no Caribe vai combinar muito bem com as férias de verão. Agora partindo para um dos que alugaram o triplex na minha cabeça, porque foram os que eu achei mais complexos da autora, Punição para a Inocência traz a história
história de Jaco, que é um rapaz condenado muitos anos atrás por matar a mãe dele num surto de loucura, sendo que ele alega inocente. Até aí, todo mundo é inocente até que se prova o contrário. Só que nunca foi provado que ele era inocente. Então, por conta disso, ele foi condenado. Mas mesmo assim, ele ainda alega inocente. E cabe ao Dr. Arthur, um detetive amador, que ficou muito curioso com o caso, descobrir se realmente ele era inocente, como ele sempre alega, ou não. Até porque tem muitas provas contra ele e contra fatos não tem argumento. Mas será que essas provas realmente são verdade? Será que não foram forjadas? É nesse clima de mistério que a gente vai lendo essas páginas e ficando atento a vários detalhes que podem ser importantes. Esse daqui foi um dos que eu li mais recentemente, então eu já estava com uma certa bagagem em relação a livros de suspense. E eu acho que foi um que... não sei se eu poderia dizer que ele me fez de trouxa, porque eu estava com a mente mais aberta com a possibilidade. Eu não estava em busca de saber quem era o culpado ou não, mas eu queria realmente estar atenta a todos os detalhes, estar atenta a saber o que realmente fazia sentido e o que não fazia sentido. E eu acho que isso fez toda a diferença, porque foi um livro que ele me abriu muitos horizontes. Eu vi até a escrita da autora também com uma outra nuance, e foi um dos que realmente me marcou bastante por conta da complexidade. Eu gostei muito e ainda fiquei refletindo sobre esse livro por vários dias, até por conta da questão do quanto que às vezes o sistema ele pode ser injusto com as pessoas. E será que realmente o Jaco está falando a verdade? Será que ele não está? Quantas outras pessoas podem estar no lugar dele também alegando inocência, mas tem várias provas apontando o contrário e ele não tem como dizer que aquilo dali é tudo forjado. Então foi exatamente com essa reflexão que eu terminei esse livro e eu fiquei de fato muito surpresa, porque eu não sabia que eu poderia ter uma sensação como essa lendo os livros da Agatha Christie. E aqui em É Fácil Desviver, que eu não vou falar o nome certo que é pro YouTube não derrubar o vídeo, mas aqui a gente tem uma história também de um detetive que é fora da caixinha, porque não é dos detetives mais emblemáticos da autora, mas é o policial Luke Fitzwilliam. Acho que é assim que fala o nome dele. Mas ele é um policial que ele está no trem normal, indo para sua casa, e ele encontra uma velhinha que se senta do lado dele e que puxa assunto. Até aí, quem nunca, né, deu atenção para uma velhinha que só queria conversar. O problema é que ela vem com umas histórias assim, muito sem pé nem cabeça, porque ela chega falando que a cidade está sendo assolada por muitos assassinatos e ela sabe quem foi a pessoa, e ela estava indo até a capital porque ninguém na cidade dela estava fazendo nada, então ela estava indo até lá para poder tentar ver se alguém poderia pegar o caso para ela, porque ela precisava fazer alguma coisa, né, já que ninguém estava fazendo. E aí o detetive só sorria a cena, né, tipo, ah, legal, né, boa sorte para você, só mais uma pessoa que eu encontrei no trem, segue a vida dele, vai para casa. E ele chega em casa, tipo, nossa, que curioso, né, poxa, tomara que ela consiga resolver e tal, mas ainda assim é muito engraçado, porque do jeito que ela conta a história, parece mais uma teoria da conspiração do que a verdade. O problema é que 4 dias depois, lendo o jornal, o Luke acaba vendo a velhinha de novo no jornal. Sendo que dessa vez, ela não está lá contando histórias da cabeça dela, e sim, ela é uma vítima de um acidente de carro. Será que esse acidente realmente é acidente ou foi coisa mandada, já que ela estava alegando saber de coisa? Ele fica muito curioso, e ele, com um bom policial, ele tem uma boa memória, então ele se lembra de onde ela falou que ela vinha e parte para a cidade dela para fazer justiça para a velhinha, já que ele não deu atenção para ela no momento, mas agora ele resolve fazer isso, já que ela também foi uma das vítimas. E quando ele chega lá, ele descobre que a cidade é muito cheia de segredos, é aquela cidade pequena que todo mundo se conhece, todo mundo sabe os podres de todo mundo, mas também ninguém fala nada porque todo mundo tem teto de vidro, e ele se vê nesse dilema de mistérios, e também todo mundo pode mentir, todo mundo pode dar um belo sorriso, mas está com uma faca na mão, e você não sabe quem realmente você pode confiar. Então ele vai tentando descobrir quem é o verdadeiro culpado por tudo isso que estava acontecendo, e esse foi um livro que ele me foi um misto de sentimentos, porque ao mesmo tempo que eu estava ávida por resposta, eu fiquei muito incomodada foi com o personagem, porque eu achei ele meio lerdo, sabe? Eu achei ele meio devagar para poder resolver as coisas, e estava muito nervosa, e já estava ao ponto de eu querer entrar no livro e resolver eu mesmo, porque a resposta estava na minha cara. Eu sabia o que era, eu estava certa, inclusive, mas eu estava agoniada, era com a forma como o detetive lidava com o caso. Em todo caso, é um livro que eu ainda recomendo, e pode ser que você também tenha o mesmo misto de sentimentos do que eu, ou tenha uma outra emoção diferente. Ainda assim, fica a indicação desse livro aqui. E por último, mas não menos importante, Assassinato no Beco vai ser a minha próxima leitura da Agatha Christie. Esse livro
livro eu ganhei de Natal e eu pretendo ler ainda esse ano, ele tá na minha TBR. E aqui, na verdade, vai ser a minha primeira experiência, não com uma história só, mas com contos. Eu nunca tinha lido as coletâneas dos contos, né, da autora, e eu tô muito curiosa porque, pela premissa aqui, parecem que todos eles vão ser alinhavados no final. Então eu tô muito curiosa, né, com essa leitura, e em breve eu venho aqui também para contar minha opinião para vocês. Agora já deixa aqui também nos comentários se você já leu esse livro e se você gostou, porque aí eu já sei se eu vou preparar o meu coração para uma experiência mais pé no chão, se vai ser uma que vai alugar um triplex na minha cabeça. Já aproveita e deixa aqui nos comentários, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita e já deixa aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros da autora, qual o seu favorito, se você gosta da escrita dela, e vamos conversar. Até o próximo vídeo, tchauzinho!